apesar de falar que é um top 5, o que eu fiz aqui foi escolher 5 vídeos que eu considero essenciais para o libertário, para compreender a ética libertária, para compreender a filosofia por trás da ética libertária. E então não é exatamente um haul. Eu não tenho entre esses filmes um favorito e não considero um melhor do que os outros. São ótimos filmes. E para começar, eu quero falar de Equilibrium. Passou esses dias na TV, tem inteiro no YouTube em HD, então assistam, tá? As cenas de ação do filme são só um atrativo, assim como Matrix. Foi um truque para apresentar conceitos filosóficos complexos para o grande público. Esse filme teve a mesma ideia, colocar uma série de cenas de ação, tem um estilo de luta, não me lembro exatamente o nome agora, que tem umas cenas de ações bem impactantes. Mas a ideia do filme é passar uma filosofia, uma ideia filosófica que nos remete à alegoria da caverna de Platão e até o 1984 de George Orwell, né? Então, literatura filosófica. Nele, o personagem principal vive numa sociedade futurista, distópica, com um governo totalitário, no qual todos os indivíduos são obrigados a usar uma droga, e essa droga ela suprime os sentimentos. Então você tem algo muito próximo do que Hope descreve no artigo O Custo do Iluminismo, né? Que o iluminismo foi uma forma de desprovir a humanidade de todas as suas certezas, de todas as suas bases morais. Então ele se vê nesse mundo e ele é um dos principais executores, né? Eles são como se fossem missionários do grande pai. Ele é um dos principais líderes, né? Ele mata as pessoas que sentem, as pessoas que guardam objetos de arte, animais, e tudo isso é retratado no filme. E em um momento ele esquece de tomar a droga por algum motivo e começa a se identificar com essas pessoas. E aí ele passa a entender o quanto aquele regime no qual eles vivem é bárbaro, o quanto aquele mundo é distópico, e começa, dentro daquela estrutura da qual ele faz parte, a tentar sabotar essa estrutura. O filme é muito bom, né? Eu não acredito muito nisso de sabotar uma estrutura por dentro, antes que falem alguma coisa, mas é brilhante a narrativa, a forma com que ele traz elementos de 1984 e da caverna do Platão são brilhantes, e é um filme para refletir, ainda mais numa situação como a de hoje em dia, uma situação totalmente de conflito, aí, uma situação totalitária em que nós vivemos, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Você assistir esse filme, você enxerga muitos elementos do nosso cotidiano nessa obra de ficção, né? Então fica aí o primeiro filme recomendado, Equilibrium, com Christian Bale. Assistam. Bom, chegamos à terceira recomendação. Esse filme é muito bom, também tem inteiro no Netflix. Você pode buscar como Um Estado de Liberdade ou Free State of Jones. Esse filme ele retrata uma história real e se passa durante a Guerra Civil Americana, na qual eu não me lembro o primeiro nome dele, também não vou pesquisar agora. Acho que é Will, que acabou de aparecer ali no trailer. Will Jones é um soldado frustrado com os desmandos, né, dos confederados, etc. Da treta toda que tá rolando lá, ele resolve o que? Se desvencilhar disso tudo. Vocês querem brigar com os britânicos, o problema é seu. Eu quero manter minha plantação aqui numa boa. E aí ele se junta com vários pequenos proprietários rurais que estão sendo roubados em impostos diariamente por ambos os exércitos, né? Que é um conflito entre dois estados ali, né? Todo mundo sabe, né, como ocorreu a Guerra Civil Americana. Então, e assim, ele tá
pouco se lixando pra isso, entendeu? Ele quer o que? Ele quer resolver a situação da vidinha dele lá no Marbow. E aí ele se junta com esses proprietários rurais, ele se junta com alguns escravos fugitivos do sul dos Estados Unidos que estão tentando a libertação dos escravos, que ainda não era reconhecida pelo Estado, né? Como se já tivesse sido. Não, ainda não foi, né? Ainda somos todos escravos, mas agora é meio camuflado esse negócio. Esse filme é bom pra caramba. Tem uma série de estratégias e tudo mais. A parte da resistência a ambos os lados é muito interessante. E depois ele traz o filme para um panorama contemporâneo, mostrando que o Estado ainda atrapalha essas pessoas, né, que são amassadas entre aquelas partes que ficam disputando pelo trono, né, as partes que ficam disputando pela presidência, governo. Aquelas pessoas que ficam entre esses dois grupos de interesse acabam sempre sendo prejudicadas. É um filmão, recomendo a todos, tá? Então assistam aí. Vamos ao próximo filme. Esse filme é muito bom. O Clube de Compras Dallas é um filmaço. Também é uma história biográfica, uma história real. Ele se passa no meio dos anos 80, quando o personagem principal... Vocês já repararam que eu sou péssimo com nomes, né? De todos os personagens principais desses filmes, que são filmes que eu assisti várias vezes, o único que eu lembro é o Neil. Mas o personagem principal desse filme, ele contrai AIDS. E na época não havia um tratamento, não havia nada muito claro ainda acerca da doença. E ele começa a se tratar no hospital lá da cidade dele, e com toda a pesada regulação da saúde americana, ele acaba tendo a única opção de tomar o coquetel no México, porque lá a regulação, há menos regulação estatal sobre a área da saúde, e com o coquetel ele consegue ganhar uma sobrevida, né? Ele consegue se manter, e com isso ele começa a contrabandear esse coquetel para Dallas, que é a cidade onde ele vive, e vender para as outras pessoas que também estavam nessa situação terrível da doença. E o filme se passa nessa narrativa interessante, que ele, o personagem principal, do qual eu não lembro o nome, peço desculpas, ele se torna um agente de saúde para toda uma cidade, toda uma comunidade. Várias pessoas são beneficiadas com esse medicamento que ele traz do México, e o governo americano começa a persegui-lo. Então ele sofre várias sanções. Assim, é um filme que ele mostra muito a realidade de como o Estado simplesmente apenas atrapalha. Não existe essa ideia utópica de que o Estado ajuda, de que quando o Estado se propõe a fazer algo na área da saúde, ele realmente faça algo. Não, o Estado apenas atrapalha. O filme é muito forte, tem ótimas cenas. O Jared Leto de travecão no filme tá muito engraçado e bom, é um ótimo ator. O filme ele te passa as sensações mesmo daquelas pessoas que estão com a doença. É um filme muito difícil de assistir e não se emocionar de certo ponto com a história, a luta dessas pessoas. Já a segunda recomendação deste vídeo é a trilogia Matrix. O primeiro filme de Matrix, ele, assim como Equilibrium, traz elementos de 1984 e da Caverna de Platão. É um filme muito bom, né? Ele traz toda essa parte filosófica, na qual você possui mecanismo de controle sobre a sociedade, e ao se deparar com esses mecanismos, você tem um conflito com o restante dessa sociedade que vai proteger esse mecanismo, porque é a única forma de existência que eles conheceram. Então é um filme muito interessante. Tem a clássica cena da Red Pill, né, que é uma das cenas mais famosas aí. Inclusive o movimento libertário cita muito essa cena, porque naquele momento o Neo poderia tomar a Blue Pill, a pílula azul, e voltar
ao mundo de ilusões, ao mundo que ele já estava acostumado, ou tomar a Red Pill, a pílula vermelha, e entrar num mundo real, onde ele teria que presenciar esses conflitos e todos os problemas do mundo real, encarar a realidade de fato. E, bom, é um ótimo filme, na verdade uma ótima trilogia. O primeiro filme, ele passa esses conceitos que eu falei. O segundo filme, ele fala muito, principalmente da parte de engenharia do consentimento. O terceiro filme, ele trabalha muito forte essa filosofia mais contemporânea de dizer que vivemos em uma simulação. Na verdade, toda a proposta do filme é mostrar que há a possibilidade de que tudo seja uma simulação, porque a narrativa e a forma como você enfrenta a narrativa é primordial. Então, é um filme muito interessante, as cenas são ótimas, tem muitas cenas de ação, eu recomendo demais. E eu deixo vocês com um trecho de uma cena deste filme que eu acho muito interessante. Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Congele. Isto... não é Matrix? Não. É outro programa de treinamento projetado para ensinar uma coisa. Se você não é um dos nossos, é um deles. O que eles são? Programas conscientes. Podem mover-se para dentro e para fora de qualquer software conectado com seus sistemas. Isso quer dizer que qualquer um que não tenhamos desplugado é potencialmente um agente. Dentro de Matrix, eles são todos agentes. E nenhum agente. Sobrevivemos nos escondendo e fugindo deles. Mas eles são os porteiros. Vigiam todas as portas e têm todas as chaves, o que significa que cedo ou tarde, alguém vai ter que combatê-los. Alguém? Não vou mentir para você, Neo. Todos os homens e mulheres que se opuseram aos agentes, todos os que os combateram estão mortos. Mas onde eles falharam, você vai ter êxito. Por quê? Eu já vi um agente derrubar um muro de concreto. Já vi homens esvaziarem suas armas contra eles e só atingirem o ar. Mas sua força e velocidade ainda têm por base um mundo feito de regras. Por causa disso, jamais serão tão fortes ou velozes quanto você pode ser. O que está querendo dizer? Que eu posso me esquivar de balas? Não, Neo. Eu estou dizendo que quando estiver pronto, não vai precisar. Bom, chegamos ao último, talvez o meu favorito desses filmes, V de Vingança. Esse filme ele tem uma pegada anárquica excelente, o autor Alan Moore é anarquista e talvez ele seja o meu favorito porque, bom, nele o parlamento britânico é explodido. O filme é inspirado na HQ com o mesmo nome, V de Vingança, e ele conta a história do terrorista anarquista V, e que se inspirou em Guy Fawkes, um soldado católico inglês que tentou invadir o parlamento nos anos de 1500 e pouco para explodi-lo no que ficou conhecido como a conspiração da pólvora. Esse filme ele mostra como que a política se pauta no medo, não é? Em uma sociedade totalmente distópica e futurista, surge uma doença que é um medo em comum dentro da sociedade, e essa doença é utilizada por um grupo de farmácias ligadas a um partido político para chegar ao poder, né? Eles reestruturam toda a sociedade com base nesse medo, com base nessa manipulação das pessoas. Houve uma doença
e apenas algumas pessoas desenvolveram imunidade para esta doença. E há toda uma narrativa de um governo totalitário, nacionalista, com base no medo. Esse governo ele se expande para mídias e no filme ele estabelece uma revolução contra o governo. Ele hackeia as mídias do governo durante um discurso lá, o chanceler lá, é onde ele instiga a população a se revoltar contra o governo. Tem no YouTube. Fiquem agora com o discurso do V, eu acho que é melhor do que ele, para finalizar esse vídeo. Valeu. Boa noite, jovens. Permitam que eu peça desculpas pela interrupção. Eu, como muitos de vocês, aprecio o conforto da rotina diária, a segurança familiar, a tranquilidade da repetição. Quiçá gosto delas como qualquer outro. Mas no espírito da comemoração, onde importantes eventos do passado, geralmente associados à morte de alguém ou ao final de uma guerra sangrenta, são comemorados com um belo feriado, eu pensei em marcar este 5 de novembro. Um dia que, infelizmente, não é mais lembrado, tomando um pouco do tempo de suas vidas diárias para sentar e conversar. Existem, é claro, aqueles que não querem que falemos. Preciso pensar. Suspeito que ordens estejam sendo gritadas e homens com armas já se ponham a caminho. Chanceler. Droga! O quê? Porque enquanto a violência for usada no lugar do diálogo, palavras sempre terão seu poder. Palavras oferecem um meio para o significado e para aqueles que escutam a enunciação da verdade. E a verdade é que existe uma situação totalmente errada neste país, não existe? O senhor, projetor, queria prova de falhas, queria em todas as televisões de Londres. Crueldade e injustiça. Intolerância e opressão. Onde um dia houve o direito de discordar, de pensar e falar como se desejasse. Agora temos sensores e sistemas de vigilância forçando-nos a nos conformar e solicitando nossa Precisamos de câmeras. De quem é a culpa? Com certeza existem aqueles que são mais responsáveis do que outros e eles vão ter que prestar contas. Mas verdade seja dita, se procuram os culpados, só precisam se olhar no espelho. Eu sei por que fizeram. Eu sei que têm medo. Quem não teria? Guerra, terror, doenças. Havia uma miríade de problemas que conspiraram para corromper a razão de vocês e tirar de vocês o bom senso. O medo guiou suas ações, e em seu pânico vocês confiaram no alto chanceler Adam Sutler. Ele lhes prometeu ordem, ele lhes prometeu paz, e tudo o que ele exigiu em troca foi consentimento silencioso e obediente. Estamos quase entrando. Ontem à noite eu tentei romper este silêncio. Ontem à noite eu destruí o Old Bailey para fazer este país lembrar de tudo o que ele se esqueceu. Há mais de 400 anos, um grande cidadão desejou marcar o 5 de novembro em nossas memórias. Ele quis lembrar ao mundo que igualdade, justiça e liberdade são mais do que palavras. São perspectivas. Se vocês não veem nada, se os crimes deste governo ainda lhes são desconhecidos, eu sugiro que deixem o 5 de novembro passar em branco. Mas se vocês veem o que eu vejo, se sentem o que eu sinto e se buscam o que eu busco, então peço que fiquem junto a mim daqui a um ano do lado de fora do parlamento. E juntos daremos a eles um 5 de novembro que nunca se esquecerão. Essa música. Sim. A música dele.